Primeiro dessa noite é este daqui, uma pombagira em minha vida. Eita, vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo beleza? Eu sou fulana, tenho 19 anos, conheci o canal por um ex-namorado e já faz um tempinho que eu tô querendo contar o meu relato, então resolvi escrevê-lo hoje. Não foi hoje, foi outro dia. Tá. Se por acaso eu citar nomes durante o relato, pode ler tranquila que estarão todos trocados. Obrigada. Não me lembro muito bem quantos anos eu tinha na época, mas sei que era menos de 5 anos, porque depois dos 5 anos eu já tinha me mudado para minha cidade atual. E esse fato ocorreu na minha cidade natal. Bom, vamos lá. Certo dia estava eu, meus pais, uma das minhas tias e a minha avó na antiga casa da minha avó. Os adultos estavam conversando na cozinha e eu estava brincando com os meus bichinhos de pelúcia no quarto da minha avó. Naquela casa, pelo quarto da minha avó, dava para ter visão da sala de estar. E eu brincava e ficava olhando para a sala, brincava e olhava para a sala. De repente, surgiu uma mulher na sala. Essa mulher tinha pele morena, cabelos longos e pretos, usava um vestido longo e vermelho e segurava um cigarro na mão direita. Ela me olhava fixamente com um sorriso, meio doentio, meio macabro, meio doido assim, e do nada ela soltou uma gargalhada bem alta. Eu me assustei e comecei a chorar e a gritar. Todos foram correndo para o quarto assustados e eu contei o que tinha acontecido. Mas ao olharem para a sala, não tinha nenhuma mulher de vestido vermelho lá. Eu fiquei sem entender nada. Eu podia jurar que eu tinha visto uma mulher. Ana, não foi invenção de criança, não. Tudo o que aconteceu foi real e eu iria descobrir isso depois de alguns anos. Bom, já chego nesse ponto da história. Todos ali me acalmaram e depois daquele dia eu nunca mais vi algo do tipo, graças a Deus. Os anos se passaram e eu já estava praticamente na minha adolescência agora. Me apaixonei por um garoto que fazia karatê comigo, mas eu era muito medrosa para contar o que eu sentia por ele. E nesse meio tempo acabei fazendo amizade com uma menina da minha igreja, que por sinal era da mesma sala que ele. Então eu a autorizei a contar para ele o que eu sentia. No começo não deu em nada, pois ele já estava de rolo com uma outra menina. Só que mais tarde ele veio a se interessar por mim também. Tem um fio de cabelo aqui. Mais tarde ele veio a se interessar por mim também. Cadê? Me perdi. Aí, mas acabou não dando certo porque ele ia mudar de cidade, então nem chegamos a ficar. Bom, tudo isso passou, porém a minha amizade com a menina continuou e passamos a ser melhores amigas. Só que os meus pais não gostavam que eu andasse com ela, principalmente a minha mãe, porque ela tinha uma fama ruim com o namorado. Sabe como é, né? Cidade pequena. E deu no que deu essa minha amizade com ela, porque ela acabou ajeitando meninos para eu ficar. Perdi o meu bebê e a minha virgindade com amigos dela. Isso deu uma confusão. Imagina, cidade pequena e a minha família, além de ser extremamente evangélica, é muito conhecida aqui na cidade. Meus pais cortaram a minha amizade com ela e perdemos contato depois disso. Mas isso foi só a ponta do iceberg. Depois de um tempo, eu mesma, por conta própria, comecei a ficar com outros garotos. Eu tenho um passado muito intenso. Nossa! Mas peraí. Eu tenho um passado muito intenso com prostituição, ela tá dizendo. Mas peraí, mas prostituição é porque cobrava ou não cobrava? Ou o que define? Agora fiquei pensando, o que define prostituição? Porque eu acho que é quando você cobra, mas quando você não cobra, não é. E é vontade, não sei. Agora não sei, fiquei perdida. Bom, eu não entendi o porquê dos meus atos. Não entendia por que eu tava fazendo aquilo. Eu fazia aquilo por vontade, mas também vinha acompanhado de uma certa carência. E eu sempre fui o patinho feio do colégio, sabe? Eu sempre lutei com o meu peso. Eu não entendi o porquê que alguns garotos queriam ficar comigo. Ué,
Por um momento da minha vida, eu me endireitei. Até namorei sério, mas o coitado do meu ex trabalhava muito e quase não sobrava tempo. E eu sempre fui uma menina carente, então eu acabei traindo ele. É claro que isso não justifica o meu ato, mas uma coisa puxa a outra. Como você deve estar imaginando, a gente terminou. E não pense que eu não me arrependo, não. Eu me arrependo, e muito, pois eu paguei com o meu ato. Eu paguei pelo meu ato, né? E foi justamente na área sentimental. Estava presa a um amor não correspondido. Ana, eu já gostei de caras que não sentiam o mesmo por mim diversas vezes, mas esse caso era totalmente diferente. Eu não estava sabendo lidar com aquilo. Eu estava muito apaixonada e eu sabia que tudo que eu estava passando não era mais do que merecido pelo que eu fiz com o meu ex. Eu até cheguei a fazer simpatias para conquistá-lo, mas nada adiantou. Meus pais, vendo que isso já estava chegando ao extremo, resolveram me levar a um psicanalista. Por sorte, ela era próxima da gente, pois era também da nossa igreja. E agora, o ponto que eu queria chegar. Lembra que eu disse que era tudo verdade quando eu tinha visto aquela mulher de vestido vermelho? Contei esse fato para minha psicanalista e ela, não só como profissional, mas também como cristã, falou que aquela mulher era uma aparição demoníaca. E detalhe, Ana, durante a minha adolescência eu não tinha mais visto aquela mulher, mas sempre estava sonhando com ela. Nos meus sonhos, a presença dela parecia me influenciar a me relacionar com garotos. Era uma coisa muito forte. Chegando em casa, contei para minha mãe o que a minha psicanalista disse, e foi nesse momento que minha mãe resolveu abrir o jogo. Oh, ela me contou o seu passado obscuro. Oh, disse que com menos de 10 anos de idade, ela foi consagrada a uma pombagira. Minha mãe, quando pequena, morava com sua avó. E um dia sua avó pediu para ela ir pegar alguma coisa emprestada na vizinha. E não me lembro bem se essa vizinha era macumbeira ou mãe de santo, não sei. Mas ela era muito amorosa. E naquele dia minha mãe acabou ficando um pouco mais lá para conversar com ela. A senhora levou minha mãe para o quarto dela e apresentou a ela. Hã? A senhora levou minha mãe para o quarto dela e apresentou ele como o seu santuário. Ele quem? O quarto? Ah, apresentou o quarto como sendo o seu santuário. Sentou ela na cama e pegou uma pena de pomba e começou a passar na minha mãe, recitando algumas palavras em voz baixa. E quando acabou, disse para minha mãe que um dia ela viria morar com ela. Como assim, gente? Dito e feito, minha mãe também teve um passado de prostituição e sua família também era muito evangélica. Eles não queriam mais aquele fardo de aguentar a fama ruim dela e a expulsaram de casa. E ela foi morar com essa senhora. Minha mãe já estava cansada daquela vida, ela fazia tudo aquilo, mas lá no fundo ela queria ter uma família. Aquela senhora acolhia meninas em sua casa para prostituí-las, pois ela tinha uma doença e precisava de uma base financeira para se manter. Mas minha mãe conheceu meu pai e ela estava decidida a parar com aquela vida. Meus pais começaram a namorar e a minha mãe acabou engravidando de mim, e isso era um motivo para ela sair daquela casa e daquela vida, e ela saiu. Meus pais acabaram se convertendo ao cristianismo antes mesmo de eu nascer, ou seja, eu nasci em berço cristão. Minha mãe se libertou daquilo, mas de alguma maneira acabou passando para mim na minha adolescência. E foi daí que eu soube todo o porquê da minha história. Ana, hoje com quase 20 anos de idade, eu levo uma vida correta. Procuro sempre pensar muito bem antes de agir, me arrependo dos meus erros e faço o possível para não errar novamente. Aqui entre nós, sexo é muito bom, mas sabemos que o ingrediente principal tem que ser o amor. Não existe nada mais lindo do que se relacionar com a pessoa certa, com a pessoa que você ama de verdade. Estou esperando em Deus e sei que vou conseguir construir a minha família na presença dele. Obrigada, Ana e Assombrados, mordi a boca, por acompanhar a minha história. Peço desculpas por ser muito longa, tentei ser o mais objetiva possível, mas algumas coisas precisamos explicar com detalhes para serem entendidas. Beijos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada.
por compartilhar a sua história com a gente. Talvez tenha algumas coisinhas. Então, peraí, essa mulher, ela atraía garotas pro santuário dela. Aí, sem a permissão da pessoa, ela fazia uma reza, uma mandinga, não sei o que lá. E, tipo, colava uma pombagira na moça pra moça ficar acesa. E aí, de alguma forma, acabar... Tipo, fazer uma amarração pra moça ficar assim. E pra ela fazer o antro dela lá de moças, assim, pra arrecadarem um dinheiro. E ela poder catar esse dinheiro também. Gente do céu! E aí, provavelmente, essa... tipo, amarração, eu não sei o que é isso, essa coisa que ela fez com a sua mãe, ela deve ter colocado ali, talvez, uma entidade para que isso acontecesse, não sei, e a entidade ficou lá, passou da mãe para filha e alguma coisa desse tipo, ou não, ou seria alguma outra coisa, que foi feito, não sei, gente, realmente eu não sei, tem algumas coisas que são mais complicadas do que às vezes a gente imagina, do que a gente tá vendo aqui, né? Então, cada caso é um caso, cada história é uma história. Deixa eu anotar aqui que eu li. E o relato de hoje que o Matheus separou é: a mula sem cabeça assustou todos da casa. Mula sem cabeça? Vamos ver então. Oi, Ana, boa noite. Leia o meu relato, eu vou ficar muito feliz. É sobre uma mula sem cabeça que apareceu no sítio e assustou todo mundo por lá. Desde já agradeço, o relato está... Tá aqui, tá em anexo, mas tá aqui também. Tá, bom. Foi no ano de 2006, durante as férias do meio do ano. Eu tenho uma amiga... Os nomes estão trocados? Bom, eu tenho uma amiga que tem parentes em Minas Gerais, numa cidade que fica no norte de Minas. Somos amigas desde muito criança. Nossos pais são amigos também. Inclusive, eles são padrinhos de casamento um do outro. Ainda hoje, nós duas, já com os nossos 27 anos, somos muito próximas e vira e mexe lembramos dessa história que eu vou relatar. Nas férias de julho, a Laís ia com os meus... Pronto, já falei o nome, está trocado ou não. A Laís ia com os pais e o irmão caçula visitar os parentes em Minas. Faziam isso quase todos os anos. Já as minhas férias era sempre a mesma coisa. Eu ficava em casa e dificilmente eu viajava. Por causa disso, os meus pais deixaram que eu viajasse dessa vez com a Laís e a família dela. Nós duas estávamos super felizes. Íamos passar 10 dias em Minas. As férias em Minas estavam uma delícia. Estávamos aproveitando tudo, cada momento. A princípio, ficamos hospedados na casa de uma tia da Laís. No quarto dia de viagem, o pai da Laís disse que íamos para a casa do Antônio, um tio dele. Íamos passar uns dias lá, pois esse tio Antônio morava em outra cidade. A casa era super longe, parecia que não íamos chegar nunca. Para você ter uma ideia, saímos da casa da tia da Laís às 8 da manhã e chegamos lá às 2 da tarde. Mas a demora da viagem foi compensada, pois a casa ficava num sítio lindo. Tudo em volta da casa era maravilhoso e a casa era enorme. Os quartos eram grandes. Já estava tudo arrumado para nossa chegada, havia colchões pelo chão, os primos e sobrinhos do pai da Laís estavam todos lá nos aguardando. Assim como nós, iam passar uns dias lá para aproveitar a nossa vinda ao sítio. Apesar de ser tudo lindo, o sítio ficava perto de matas fechadas. Lá, a noite era bem escura. Se apagassem as luzes, quase não dava para ver nada em volta nitidamente. Mas o céu era muito estrelado. Achei o lugar muito lindo. Antes de dormir, ficamos sentados na varanda enorme que a casa tem. Todos estavam espalhados, sentados em cadeiras, redes ou sentados nos degraus da escada que havia na frente da casa. Todos contavam novidades, causos
E foi aí que um primo do pai da Laís, que aqui chamarei de Fernando, começou a relatar que ouviu um barulho de trote de cavalo na mata e que achou estranho ter um cavalo ali, pois eles não tinham cavalos e os vizinhos próximos também não têm. Então ele resolveu chegar mais perto e viu que realmente tinha um cavalo no meio da mata, mas ele viu só a bunda do animal. Quando chegou mais perto, ele tomou um grande susto quando viu que o cavalo não tinha a cabeça e saiu correndo no meio da mata. Todos riram dessa história, sem acreditar no que o Fernando dizia. Mas aí a esposa do tio Antônio lembrou que a mãe dela lhe contou uma vez que há muitos anos atrás uma moça havia se apaixonado por um padre e que essa tentou fazer com que o padre desistisse da batina para ficar com ela. Um dia essa moça sumiu, sem deixar vestígios. A família da moça ficou desolada, tentando encontrá-la. A polícia se envolveu no caso, mas a moça nunca foi encontrada. 10 dias após o desaparecimento, começaram a aparecer relatos de pessoas apavoradas dizendo que viram uma mula sem cabeça e durante a lua cheia. No lugar da cabeça saía fogo. Uma curandeira da época disse que era a moça que havia sido condenada a ficar nessa forma por tentar tirar um homem dos caminhos de Deus. Aí é que a risadaiada foi maior ainda. O tio Antônio ficou caçoando, dizendo que isso era lenda folclórica, que todos contam por aí. Até eu e a Laís confirmamos que ouvimos histórias semelhantes na escola. A mulher disse que não desacreditava de nada, que toda lenda devia ter um fundo de verdade e que não devíamos caçoar. Além disso, ela completou a história dizendo que de 10 em 10 anos, essa história de mula sem cabeça vinha à tona, pois pessoas garantiam que tinham visto. Ainda para nos assustar, o pai da Laís começou a falar: melhor a gente se preparar, porque amanhã tem lua cheia. Bom, a noite passou e no dia seguinte o pai da minha amiga disse que ia pescar num rio que tem lá para dentro da mata. Ele foi com o tio Antônio e mais uns 3 primos. As mulheres ficaram na casa, a minha amiga e o irmão dela, alguns primos deles e eu fomos andar pelo sítio. E ficamos subindo em árvores, comendo fruta do pé, zoando um com o outro, enfim, aproveitando tudo. Do nada escutamos uma gritaria vinda de dentro da mata. Nós saímos correndo para ver o que era. E quando chegamos perto da casa, vimos que as mulheres já estavam na varanda procurando de onde vinham os gritos. A mãe da Laís nos chamou para ficar perto dela. Aí vimos o pai da Laís, o tio Antônio e os primos correndo e gritando, vindo da direção da mata. Nem dava para entender o que estava acontecendo. A mãe da Laís pediu para a gente entrar em casa e ficar lá dentro até as coisas se acalmarem. Mas a Laís e eu estávamos muito curiosas. Corremos para a porta dos fundos e demos a volta na casa e ficamos quietinhas tentando ouvir tudo o que diziam. E o Fernando dizia: "Eu não disse? Eu não falei?" E a esposa do tio Antônio falava: "Disse o quê? O que aconteceu? Por que tanta gritaria, minha gente?" E o Fernando disse: "O cavalo sem cabeça que eu vi na mata, ele estava lá, perto do rio." E o tio Antônio começou a falar: "Olha, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Pelo amor de Deus, eu tô tremendo aqui, eu nunca vi isso, só." A mãe da Laís exclamou: "Ah, tá. Vieram com essa história ontem à noite e agora estão tentando assustar a gente. Pode ir parando com isso. As crianças vão ficar tudo com medo e isso não tem graça." E o pai da Laís disse: "Amor, pode acreditar. Eu também vi. No começo eu não entendi nada. Eu achei que estavam me zoando. Mas aquele cavalo estava mesmo parado perto do rio. E do nada ele começou a galopar. Saímos correndo sem olhar para trás." O tio Antônio voltou a falar: "Gente do céu, como pode isso? Tá sem cabeça, era pra estar morto e não andando por aí." E o Fernando disse: "Vocês riram de mim. Eu mesmo achei que estava ficando louco, mas agora essa foi a confirmação que não. Só pode ser a mula sem cabeça das lendas por aí. Ela existe mesmo. Jesus nos proteja."
Daí pra frente, todos começaram a falar sem parar, um atropelando o outro nas palavras, e eu e a Laís ficamos ouvindo essa conversa. Tá tudo certo? Peraí. Ai, Então, daí pra frente, todos começaram a falar sem parar, um atropelando o outro nas palavras, e eu e a Laís ficamos ouvindo essa conversa. Uma olhando pra outra e já morrendo de medo. Entramos em casa e contamos pros primos da Laís. Eles ficaram com medo também, mas não acreditaram muito na gente. Depois disso, todos entraram em casa e, apesar dos homens estarem todos assustados, as coisas se acalmaram e o dia passou sem mais nenhuma surpresa. À noite, quando todos já estavam em suas camas, era por volta das 2:30 da manhã, ouvi trotes de cavalo bem perto da janela. Eu me sentei e, quando olhei para o lado, a mãe e o pai da Laís já estavam de pé. Eles haviam escutado também. Não demorou muito e todos na casa já estavam de pé ouvindo o barulho do trote de cavalo que vinha do lado de fora da casa. Um dos primos da Laís fez que ia abrir a janela para ver se tinha um cavalo lá fora mesmo, mas o tio Antônio não deixou. Ele gritou "não" pro menino. E nessa hora vimos um clarão alaranjado pelas frestas da janela. As janelas da casa eram todas de madeira, todas iguais, e havia frestas nas janelas para passagem de ar, mas não dava para ver nada do lado de fora, tipo veneziana, né? O clarão alaranjado passava por todas as janelas e continuávamos ouvindo o barulho do trote. Era como se o cavalo ou a mula, lá fora, estivesse rodeando a casa e por onde ela passava, aquele clarão ia junto. O Fernando começou a falar que era a mula sem cabeça que estava lá fora e o clarão devia ser as chamas que saíam do lugar onde deveria estar a cabeça. Ninguém chegou perto da janela para conferir isso que o Fernando disse, mas como eles tinham visto uma coisa que parecia ser um cavalo ou uma mula sem cabeça na mata, ainda naquela tarde, então só poderia ser isso. Afinal, eles não têm cavalos e, como o Fernando confirmou, os vizinhos próximos também não possuíam cavalos. Notamos que os cachorros, galinhas e porcos que o tio Antônio criava no sítio não faziam barulho algum. Estavam todos quietos lá fora. Nem barulho de sapo, nem grilo, que era normal ouvir à noite. Nada, não ouvimos nada. Estava completamente silencioso lá fora, tirando o barulho de trote de cavalo. Nessa hora, todo mundo já estava tremendo de medo. Todos nós nos ajoelhamos e começamos a rezar. De repente, ouvimos que a mula começou a galopar. A mula galopou em volta da casa uma vez e depois foi embora. Ficamos parados ouvindo o barulho do galope se afastar da casa. Ninguém foi doido de abrir a janela para ver se ela havia mesmo ido embora, é claro. Só por volta das 3:40 da madrugada que voltamos a ouvir os barulhos característicos da noite, tipo sapos, grilos, o vento batendo nas folhas das árvores. Mais tarde começamos a ouvir o barulho dos cachorros, que agora pareciam estar rodeando a casa farejando. Era como se eles estivessem sentindo o cheiro da mula que tinha acabado de passar por ali. Todos nós acabamos dormindo pelo cansaço mesmo. Eu nem vi que horas que já era quando caí no sono. Quando acordamos já era por volta das 7:30 da manhã. No resto do dia só se falava disso. Apesar desse incidente, se é que posso chamar assim, nada mais aconteceu de estranho e o restante das férias ocorreu tudo bem. Quando voltamos das férias, eu contei para os meus pais e eles não acreditaram. Até hoje eles não acreditam muito nisso, mas aconteceu mesmo, Ana. Foi um susto daqueles. Eu nunca vou me esquecer. A Laís me contou há uns anos atrás que vira e mexe alguém vê por lá algo que parece ser um cavalo ou uma mula, mas sem a cabeça. Nunca mais voltei para lá. Eu e a Laís já passamos muitas outras férias juntas, mas não tive mais a oportunidade de voltar até a casa do tio Antônio.
É isso, Ana. Espero que tenha gostado do meu relato. Beijos para você e para a família linda. Muito obrigada pelo seu relato. E aí, gente, não tem muitos relatos da mula sem cabeça, né? Eu também, eu pensava assim, a mula sem cabeça deve ser mais realmente alguma história, né? Será que Não, que é isso? Mula sem cabeça. Mas eles viram alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver aqui então. Vamos para o relato de hoje, que é este, a bruxa. Vamos ver do que se trata. De uma bruxa, acho, né? Olá, assombrados! O relato que vou contar é um dos muitos que aconteceram, porém, o mais sinistro e o mais recente. É uma moça que nos conta. No final de 2016, estava passando uns dias na casa da minha namorada. Somos um casal de mulheres. Ela estava tendo problemas no trabalho na época e eu, como sou médium em desenvolvimento, sem vergonha, porque faz tempo que eu não frequento o terreiro, eu estava tendo algumas visões referente às pessoas no trabalho dela que queriam prejudicá-la. Quanto mais eu ia tendo essas visões, mais problemas apareciam para ela. Mas eu não contava nada, afinal, ela era muito cética também, né? Até que um dia, antes do ano novo, ela chegou relatando muitos problemas e nós duas sabíamos que uma solução só seria possível através do lado espiritual. Então eu me atrevi na hora do desespero a dar um passe nela. A princípio, a energia estava em perfeita harmonia. Mas do nada o negócio desandou e eu comecei a me sentir mal. Óbvio que ideia genial a minha, né? Dar um passe na mulher com quem eu divido uma vida. Não pode? Eu não sei, gente. Bom, depois de terminar tudo, ela estava se sentindo muito bem. Mas eu, a salvadora da pátria, estava destruída fisicamente. Parecia que um caminhão havia passado por cima de mim. Mas vida que segue, o ano novo chegou, estávamos bem e então decidimos ir para a chácara da minha família no primeiro dia de 2017. Chegando lá, estávamos eu, minha namorada, minha prima e o namorado dela. Ficamos na piscina até que eu comecei, como sempre, a ouvir vozes. Só que dessa vez era um choro vindo próximo ao portão da chácara. Vinha de próximo do portão da chácara. Como eu já sabia que se tratava de um espírito, avisei a quem estava ali na piscina e fui ver o que era. Chegando lá, o choro parou e eu não vi nada. Então voltei para a piscina e quando voltei, eu vi o espírito de uma mulher loira, com um vestido longo, cinza, estampado, chorando, desorientada. Então eu falei para todo mundo ali o que é que estava acontecendo. Me enrolei numa toalha e fui tentar um diálogo com o espírito. De começo, toda vez que eu me aproximava, ela sumia e aparecia em outro canto, me levando cada vez para mais longe da chácara. Até que ela finalmente havia dito que estava em um carro na estrada e que o filho dela estava com ela, mas que ela não estava vendo ele, se eu sabia onde ele estava. Que ninguém a respondia, que ela estava desesperada. Eu perguntei o nome dela. Ela se recusou a dizer. Perguntava somente do filho. E eu disse para ela: olha, minha flor, meu nome é tal. Só eu por aqui consigo te ver, pois você desencarnou, você morreu. A mulher parou de chorar e começou a me olhar fixamente. Eu nunca vou me esquecer. Não era a primeira vez que ficava cara a cara com o espírito. Inclusive, eu já vi piores. Então, tudo ok. Tentei retomar o diálogo dizendo para ela que se ela não estava vendo o filho dela, podia significar que ele estava vivo e bem, que ela precisava procurar algum espírito de luz para conduzi-la, se ela conseguia ver algum espírito assim por perto. E ela continuou parada, me olhando.
quando abaixou a cabeça e ali ficou. Eu disse que o que eu podia fazer eu já tinha feito e que eu ia me retirar e pedir para ela não me seguir. Por favor, fique aqui. Voltei para a chácara e o meu pessoal já estava lá bêbado, né? Pois bêbado era apelido já. E contei o que havia acontecido. Eles riram muito e decidiram ir até onde eu havia dito que conversei com o espírito, pois eles queriam trocar uma ideia com ela. E eu fui correndo atrás pedindo respeito para eles. De nada adiantou. Eles chegaram lá, não viram ninguém e começaram a zoar legal o espírito. Eu havia e eu pedia respeito para eles, que respeitassem ela. Minha namorada, inclusive, estava rindo e participando daquilo que eu julguei uma falta de respeito enorme. Voltamos para a chácara e a noite chegou e todos foram dormir. Eu e minha namorada em um quarto, minha prima e seu namorado em outro. Antes de dormir, eu e ela brigamos feio. Eu estava muito aborrecida com a falta de respeito e por outros motivos também, coisas de casal. Fomos dormir e aí é que o negócio ficou tenso, rapaziada. Eu, desde criança, enquanto dormia, brincava de sair do corpo e ficar zanzando pelos lugares por aí. Nesse dia, involuntariamente, eu me vi e vi minha namorada ali dormindo. Me dei conta de que eu estava fora do meu corpo, mas sem a minha vontade. Eu senti uma força me puxar para a parede e dali eu me vi num outro lugar. Era uma porta enorme. Entrei e me vi num labirinto de cozinhas. O lugar tinha um aspecto antigo, praticamente medieval. Nesse labirinto de cozinhas havia várias mulheres, cada uma em seu forno, e todas tentavam me oferecer comidas. Eu recusava tudo, até que comecei a me desesperar por lembrar que eu devia estar longe demais do meu corpo. Quando me dei conta do que estava acontecendo, as mulheres começaram a ficar feias e as comidas apodrecerem nas panelas e elas riam cada vez mais alto. Eu ouvia longe a voz da minha namorada e eu ia seguindo essa voz. Quando passei por uma porta e estava de volta à chácara da minha família, eu reconhecia o lugar, mas tudo era diferente. A casa, o clima, tudo era completamente diferente e ao mesmo tempo eu sabia que era o mesmo lugar. Fui seguir a voz da minha namorada e fui me embrenhando nos matos até que tropecei em um tronco e vi algemas, como aquelas da época da escravatura. Aquilo eram daqueles troncos onde torturavam aquelas pessoas, mas eu continuei seguindo a voz dela até que a vi de longe e tinha uma pessoa idêntica a mim se aproximando dela. Gente, sério, era um clone perfeito meu, mas a roupa era cinza e antiga. Quando minha namorada desviou o olhar e conseguiu me ver, eu não conseguia me mexer. E a mulher, que até aquele momento era um clone meu, a beijou. E no mesmo instante se transformou numa figura asquerosa. Igual as bruxas que a gente vê nos desenhos mesmo. Mas ali, daquele jeito, era muito mais assustadora. Eu não conseguia me mexer, até que lembrei de chamar algum espírito de luz que pudesse estar ali. Nessa hora, uma força enorme me puxou e eu voltei ao quarto em que os nossos corpos estavam dormindo. Mas tinha uma massa. Não era fumaça, era algo denso. Havia uma massa em cima de nós duas. E aquela massa estava entrando nos nossos narizes. E quando a massa foi chegando perto da orelha, eu ouvi um zunido muito grande. Olha, me faltam palavras para descrever esse zumbido e a sensação que aquilo trouxe. Era algo que me causava um medo tão grande e uma angústia enorme, era desesperador. Até que eu ouvi o meu corpo e o da minha namorada falarem a palavra recebendo e umas outras palavras numa língua que até hoje é um mistério. Nessa hora, com meu espírito que estava grudado ali na parede, quase sem forças, só consegui pensar em meu Exu.
até que com um resto de força que me restava ali, tentando chegar perto do meu corpo sem consegui fazer o meu corpo falar o mais alto que conseguiu, que saiu como um sussurro, dizendo Laroye, Exu. Naquela hora, senti que algo vinha do lado de fora da chácara. Até que, como numa rajada de vento forte, a minha alma caiu de volta no meu corpo e eu prontamente acordei. Só que as coisas esquisitas não pararam por aí. A minha namorada acordou e se levantou exatamente na mesma hora que eu. As duas, sem ar, sem fôlego. Uma olhou para a outra, chorando muito, nos abraçamos e então, contando o que havia acontecido uma para outra, descobrimos que passamos pelo mesmo lugar e que aquilo não foi um sonho, pois ela se lembrava de tudo exatamente como eu. Estivemos de fato em algum lugar, aprisionadas sob uma força maligna e desconhecida. Fomos olhar para o celular para ver quantas horas faltavam para o dia amanhecer. Era horário de verão. 4h45 da manhã. Peraí. Ou 3h15 da manhã no horário normal. É isso? A hora dos espíritos. Ah, horário normal seria 3h15 da manhã? A hora dos espíritos, que não devem saber muito de horário de verão, né? Então, era 4 da manhã, mas se fosse horário normal seria 3. Bom, fomos para o lado de fora da chácara, mesmo com tudo escuro. Nós saímos acendendo luzes e ficamos chorando até umas 6 da manhã, quando de longe ouvimos uma gargalhada. Voltamos para dentro da chácara e ficamos acordadas na sala esperando o sol chegar. Tiramos um cochilo dentro do carro depois que o dia clareou, fomos andar pelas redondezas da chácara até acharmos o caseiro de uma chácara vizinha, que antes de ouvir o nosso relato disse assim: vocês não ficam se embrenhando muito nesses matos não, viu? Porque dizem que aí tem espírito de bruxa. Isso aqui tudo antes era uma fazenda. Eles tinham escravo e a mulher do dono fazia muita maldade e feitiçaria. E a alma dela dizem que fica por aí, atraindo os outros para fazer maldade. Muito menino diz que vê a mulher bonita, loira, chorando e do nada ela se transforma numa bruxa. E aí ele riu ainda, como se aquilo fosse só uma lenda daquela região para ele. Quando eu e minha namorada tivemos a prova naquela noite de que não era lenda, era real, fomos embora, rapidinho. E sempre que voltamos para lá, eu vou com tanta guia no pescoço que eu durmo que nem um bebê a noite inteira. Gente, então não era lenda não que o povo conta. Ela viu exatamente a mesma moça, chorando, tipo, ela dá um migué, a mulher. Será que é o espírito da mulher do fazendeiro? Da fazendeira? Que fica lá ainda. Mas, gente, já não basta fazer maldade em vida, morre, continua querendo fazer vítima. Vá viver na luz, gente, vai evoluir essa alma, não é? O bicho ruim, é ruim em vida, morre, continua ruim, continua atrapalhando a vida dos outros. Ai, eu não ia ter paciência pra conversar com os espíritos. Eu ia chegar lá e falar, ó. Não. Ah, esquece, gente. Mas isso me lembrou um outro relato. Lembra que foi a galerinha, eles foram também, um pessoalzinho mais novo, eles foram comemorar a formatura numa fazenda também. E aí um viu uma criança passando, o outro viu o tronco lá e viu uma mulher, e tinha uma feiticeira também, não tinha? Ela foi acusada, eu não sei. Que aí a moça sumiu, aí foram ver que o rapaz que eles viram na estrada também era o espírito que mantinha aquela moça ainda presa lá. Ó, todas essas histórias de fazenda. A gente já contou uma aqui de fazenda, que tem esse daí de novo também. Tem essas histórias aí de bruxas e espíritos soltos por esses lugares. Brincadeira da caneta previu a morte da minha amiga anos antes.
Olá, meu nome é Fulana, já troquei o nome, tá? Quando adolescente, eu tinha a mania de fazer a tal da brincadeira da caneta toda noite com a minha melhor amiga da vida inteira, até então. Nascemos e crescemos juntas desde muito novas. Até hoje eu sou bastante sensitiva e também tive muitas experiências paranormais. E depois eu te envio, tá? Mas agora vamos para este primeiro relato aqui. Bom, todas as noites eu ia para casa da minha amiga e pegávamos as duas. Todas as noites eu ia para casa dessa minha amiga e pegávamos as duas na caneta e fazíamos um monte de perguntas. Só pergunta boba de criança, a gente tinha 10 anos nessa época, mas éramos grandonas, bem desenvolvidas de corpo para a idade. Então, E ela já então super empolgada, sonhando com o aniversário de 15 anos, que na época, né, era muito importante, lembrando que essa história aconteceu há 30 anos atrás, tá? Então, naquela época, a festa de 15 anos era super importante. Diria até meio que moda, talvez, assim, fazer a festa de 15 anos. Então, ela estava sonhando com a festa de 15 anos dela. E seus pais tinham, e têm até hoje, muito dinheiro. E já começaram a pensar como seria a festa dela e o que fariam, etc. Hoje tem ainda essa cultura da festa de 15 anos mó badalada, assim? Porque eu lembro que existiam festas que eram mais que casamento. Nossa, cara, uma festa de 15 anos. Minha sogra já fez roupas para festas assim de 15 anos que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, gente, ela falou, pois é, vai ser chique o negócio. Eu falei, meu Deus, uma festa de 15 anos. Aí tinha aquele lance de você convidar artista. Sei lá, quem que é o artista? Sei lá, tinha lá o artista da Malhação. Aí você pagava um cachê e ele ia dançar valsa com você na sua festa de 15 anos. Tinha uns lances assim. Agora, eu não sei se tem isso hoje em dia. Tem esse negócio da festa de 15 anos aí. Dançava valsa, você escolhia tantos meninos, aí você dançava valsa com eles, depois você dançava valsa com seu pai, ou sei lá, com o irmão. Tinha tudo isso, vocês lembram? Mas eu não quis festa de 15 anos. Eu não sou muito fã de festa pra mim, assim, então não quis. Aí acho que eu quis no lugar, em vez da festa, eu quis um computador. Aí foi quando, acho que o meu pai comprou, não, mas o computador foi antes, tinha um computador lá em casa, que a gente usava pro... Enfim, vamos contar o relato. Mas não quis festa, não. Bom, mas vamos lá. Então, ela estava sonhando com essa festa de 15 anos e eles tinham dinheiro, porque esse é um pequeno detalhe, né? As festonas aconteciam para quem tinha condições de fazer a festona. Mas mesmo para quem não tinha muitas condições, era feita uma festa legalzinha, assim, sabe? Ou pelo menos para marcar os 15 anos, com um vestido legal, enfim. Mas eles tinham dinheiro e já estavam pensando em como seria essa festa de 15 anos. Bom, aí, então, voltando para a brincadeira da caneta, nessa noite, ela perguntou onde ela passaria o seu aniversário de 15 anos. Porém, a caneta respondeu desenhando uma cruz. Ela ficou super assustada, super nervosa com a resposta e jogou a caneta no chão e falou que não ia brincar nunca mais com isso. E eu, sem entender nada pela resposta, né? Porém, eu falava para ela, calma, fica calma. O que tem de mais um crucifixo, uma cruz no caso? O que tem de mais uma cruz? E ela me falou aos berros, chorando, que era a morte. Que isso estava falando que ela passaria os seus 15 anos num cemitério. Aí, então, foi que a minha ficha caiu. E só aí que eu fui me assustar também com a resposta da caneta. E eu nunca mais brinquei com desse jogo.
Bom, aos 13 anos, ela fugiu de casa, pois a sua família não aceitava o namorado dela, pois ele era muito mulherengo e ela era muito nova. 13 anos, gente, 13 anos, realmente, tá certo. E ela era muito nova. Bom, realmente ela era, né? Mas no final ele se tornou um bom homem. No final, o rapaz se tornou um bom homem para ela, cuidou muito bem dela, pois a amava muito e trabalhou muito, muito mais, mas muito mesmo, pois ele não queria baixar o nível de vida que ela tinha com os pais, né? Ela já era acostumada com um nívelzinho ali bem, um nível elevado, então ele ralou para manter esse nível para ela. Então, no fim, ela fugiu com ele e ele até que foi um bom marido. Então, tá. Então ele quis manter o nível ali para ela. Eu fui estudar em outra cidade, ia e voltava todos os dias, até que uma certa vez eu passei em frente a uma funerária e senti, sem saber, eu tive uma sensação tão forte com essa funerária. Guardem isso. Sim, tive essa sensação tão forte a ponto de sentar do outro lado da rua e ficar olhando por horas para dentro da funerária. Gente, todos os dias, quando eu saía da escola, incrivelmente eu ficava meditando em frente à funerária. O que me atraía tanto eu passei a ficar meditando em frente à funerária que me atraía tanto e que era tão familiar nessa funerária, sem saber, acho que era tão familiar nessa funerária, e isso passou a ser um hábito meu por muito tempo. Desde que ela fugiu com o namorado, nós não nos falamos mais, pois eu não gostava do marido dela. Quase 2 anos se passaram, aí ela ia viajar de carro com ele e um dia antes ela me ligou e conversamos bastante. E ela me falou que ia viajar no outro dia e que se eu não e perguntou se eu queria ir com ela para descontrair um pouquinho, pois o marido dela ia resolver negócios nessa viagem. E assim nós duas poderíamos bater papo e passear um pouquinho. Eu falei que eu gostaria sim, e muito. Porém, eu não poderia, pois não tinha passado. Porém, eu não iria, pois não tinha passado minha má impressão. Tá. Eu gostaria muito, mas eu não ia, porque eu ainda não gostava dele, vamos dizer, do marido dela. Ele ainda não me descia, digamos assim. Apesar dele ser muito bom, dele ter cuidado super bem dela, eu não sei, eu não gostava muito dele. Pronto, falei. Eu não admitia ela tão nova ter fugido de casa, ter magoado tanto seus pais, que tudo fizeram por ela. Ela falou que tudo bem, que ela me entendia e sabia que os meus sentimentos em relação ao seu marido passaria, pois o que eu senti era só ciúmes por conta dela. E realmente era. Eu acabei confirmando isso, pois eu detestava não vê-la mais todas as noites, pois ela foi morar um pouco longe de mim, sendo que ela antes morava a 6 casas da minha. Na viagem, ele, com pressa para chegar, bateu o carro. Ele estava com cinto de segurança e ela não, porque estava dormindo com o pescoço no ombro dele, eu acho. Pois ela estava dormindo. Estava dormindo assim no ombro dele, acho. Com o acidente, ela acabou vindo a falecer 1 mês antes de completar os seus tão sonhados 15 anos. Quando eu soube do fato, quase que imediatamente após o acidente, corri para a casa de sua mãe. Eu era muito próxima da família, até hoje eu sou. E uma notícia dessa, né, em cidade pequena, com família rica, se torna igual pavio de bomba. Rapidinho explode. E todos ficam sabendo bem rápido.
Já na casa de sua mãe, sua tia, muito triste, muito nervosa, veio até mim me pedindo para ir até sua casa com ela, pois sua filha, a prima dela, iria chegar e ela não tinha coragem e nem sabia como ia contar a fulana que a prima morreu. E como nós éramos também muito amigas, eu queria contar para ela. Fui para a casa da fulana, a prima dela, e logo ela chegou, contei, nós choramos juntas muito, abraçadas, e logo chegou o seu pai. E nos pegou de carro, fomos para a casa da mãe da minha amiga, tudo aconteceu muito rápido, nem me deram tempo de pensar para responder, já fui arrastada até onde teria acontecido o acidente. Nossa, até o acidente. Demoramos 5 horas para ir e 5 horas para voltar. E para o meu espanto, eu fiquei em estado de choque. Eu não tinha reação ao ver que para onde estamos indo. Eu fiquei em choque, eu fiquei sem reação ao ver para onde estávamos indo. Ah, tá. Eu fiquei em choque, fiquei sem reação ao saber para onde estávamos indo levar o corpo para ser arrumado, para o velório e tudo mais. E sim, assombrados, para aquela funerária, que por tempos eu sentava do outro lado da rua e ficava olhando para dentro dela, sentindo aquele lugar muito familiar para mim. E no fim foi onde a amiga dela foi preparada, né, para o enterro. Bom, muito obrigada por contar, te agradeço muito, apesar de ter ficado grande, resumi muito. Depois te escrevo mais, pois depois de sua morte eu tive muitas experiências ainda com a minha amiga, que morreu. Muitas experiências com a minha amiga que morreu, em lugares que ela me levou e tudo mais. Tive experiências com outras coisas também, depois eu conto. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Então, resumindo, vocês fizeram a brincadeira da caneta. Ela perguntou onde ela estaria no aniversário de 15 anos e a caneta desenhou uma cruz. E ela realmente se assustou, pegou isso, que ela falou que estaria no cemitério e realmente um mês antes de completar 15 anos, ela morreu. E tem o lance da funerária. Gente, credo. Pra que perguntar essas coisas, né? Porque... Ai, hein? Credo. Bom, deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Tá, deixa eu ler este daqui. Esse é médio. A casa desconhecida que eu já conhecia. Olá, assombrados, eu sou a fulana e vou contar um relato para vocês. Desde já, não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho e não deixe de dar aquela passadinha na loja assombrada. Olha só, vocês já estão melhor que eu na propaganda aqui do canal. Se tiver sorteio hoje... Até isso ela colocou. Se tiver sorteio hoje, mande um superchat que você já estará participando. Não, hoje não tem. Se fosse na quinta ia dar certinho. Hoje não tem, mas fica para quinta-feira, hein? Para participar do sorteio basta enviar superchat que já vai estar participando. Hoje não, mas quarta e quinta tem. Ana, antes de mais nada, quero dizer que te adoro, te acho linda e também dizer que é a principal responsável pelas minhas mudanças de visual. Eu me inspiro nas tuas 1001 faces cabelísticas e toco ficha no meu cabelo. Acompanho o canal desde 2014. Ouço os relatos lavando louça, fazendo almoço, almoçando, antes de dormir, até tomando banho, pois eu coloco o celular no murinho da janela do banheiro e deixo fluir. Já mandei o relato tal e aos poucos mandarei outros. Será que eu li esse? Bom, sem mais delongas, vamos ao relato que não tem nada de assustador, mas é no mínimo curioso. Não há nomes, pode ler tranquilamente. Ok, deixa eu só colocar aqui.
Vamos lá. Quando eu tinha 9 anos, os meus pais, minha irmã e eu fomos passar as férias de verão numa casa de praia que os meus tios tinham alugado para a temporada. A praia é super movimentada, com várias lojas e restaurantes abertos até altas horas, o que fazia toda a família passear durante as noites pelo centrinho. Numa dessas noites, numa sorveteria, minha tia encontrou uma amiga que há muito tempo não via e nem sabia que essa amiga morava permanentemente nessa praia. Conversa vai, conversa vem, a amiga da minha tia nos convidou para conhecermos a casa dela, recém-construída e decorada. A casa não era longe da sorveteria, então fomos caminhando até lá. Detalhe que durante o caminho, em momento algum foi falado sobre a casa, como ela era, de que cor era, o que tinha dentro, não falaram nada. Guardem essa informação. Enquanto minha tia e a amiga conversavam, eu, de mãos dadas com a minha mãe, disse: Mãe, eu sei como é a casa da moça. Ela é toda rosinha por dentro, de 2 andares. Tem um monte de anjos fofinhos nas paredes. Tem uma planta bonita do lado do sofá da sala do 2º andar. E o banheiro é bem grandão. Minha mãe estranhou e chamou a atenção da amiga da minha tia sobre o que eu falei, dizendo em tom simpático e descontraído para ela o seguinte: minha filha está dizendo que sabe como é toda a sua casa. Está até detalhando como é por dentro. A moça sorriu e me perguntou: E como você acha que é a minha casa? E eu respondi como uma criança satisfeita, sabe? Eu não acho, eu tenho certeza. Ela é assim, assim, assim. E aí eu fui descrevendo exatamente como contei a minha mãe. A mulher fez uma cara de espanto e perguntou se eu tinha algum poder espiritual, enquanto confirmava todas as informações dadas por mim. Minha mãe me olhou com um ar de confusa e minha tia, sempre muito medrosa com qualquer assunto sobrenatural, me olhou arregalada e fez o sinal da cruz. E assim, as 3 foram caminhando boquiabertas, sem saber muito o que dizer, enquanto eu andava com o peito estufado, barriga para dentro, no melhor estilo se achane. Chegando na casa, tudo foi confirmado por todas. Eu, com a barriga cheia de água e sorvete, pedi para ir no banheiro. A dona da casa ia me mostrar o caminho e eu disse: não precisa, eu já sei que é ali. Eu disse num tom de zoeira, apontando para o fim do corredor: É só virar o corredor e ir lá na última porta, não é? Detalhe, o corredor era em L e não tinha como ver o banheiro de onde nós estávamos. A mulher confirmou com a cabeça e disse: Meu Deus! E pelo resto da noite, por vários dias e até hoje, essa história volta e meia é relembrada nas conversas de família, como o dia em que eu fui vidente por uma noite. Nunca me aconteceu nada parecido antes. Apenas depois de adulta eu tive alguns sonhos premonitórios, mas isso é assunto para um próximo relato, se assim a preguiça me permitir escrever. Ana, muito obrigada pela oportunidade. Não tem ideia de como emocionante para nós, assombrados, ouvir as nossas experiências contadas com a tua voz. PS, eu morro de curiosidade de saber como é a cara da... Eu morro de curiosidade em saber como que é a cara do Newton N e do Adilson A. Silva. Eu morro de rir com os comentários desses dois. Sei que não tenho como saciar minha curiosidade, mas só queria deixar registrado mesmo. Beijos, te adoro. Um beijo para você, muito obrigada. Você pode vê-los no meu Instagram. Em algum momento eles estão lá, tá? O Newton e o Adilson. O Adilson tava com a gente no Peru, na Horror Expo. O Newton tava com a gente no cruzeiro, então dá pra ver lá. Então, gente, agora, não é uma coisa que era recorrente com ela. E outra, a casa dessa mulher, dessa moça, era recém-construída e recém-decorada. Então, como que ela sabia? Será que
no momento que ela estava lá, ela começou a visualizar, e como criança, sem saber explicar o que estava acontecendo, ela só veio as imagens na cabeça dela. Ela estava captando o que estava na mente da amiga, da dona da casa. Ela, sem querer, captou aquilo lá. Mas foi só naquele momento, não é uma coisa que nunca aconteceu antes e nunca depois, porque ela não falou. Ela falou, apenas depois de adulta tive alguns sonhos premonitórios, mas aí foram sonhos premonitórios, mas não você tá acordado e falar, sua casa é assim, assim, assado, papapá, ou você sabe ter essa visualização aí, para falar que era uma lembrança de vida passada. Não, porque a casa era nova. Não era uma casa, se fosse uma casa antiga e não sei o que, você podia falar que é isso, né? Mas não. Tá. Fantasma no ônibus de viagem. Boa noite, Ana. É a primeira vez que conto um relato, espero que goste, já que já está com os nomes trocados. Passei o ano novo de 1990, é uma moça, tá? Passei o ano novo de 1998 para 99 em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com os meus filhos, que na época eram pequenos, e com meu noivo. Uns 2 dias depois do ano novo, eu pude... Ah, tá. Uns 2 dias depois do ano novo, eu, meus filhos... Ah, tá, os nomes estão trocados, ok. Eu, pode me chamar de Naná, meus filhos Eleonora, Alain e o meu noivo Rubens, fomos para a rodoviária do Rio de Janeiro para podermos pegar um ônibus para BH, Minas Gerais, pois eu morava lá e o meu noivo morava em Nova Friburgo. Compramos passagens para 4 pessoas, pois as crianças já pagavam. Nos acomodamos no ônibus, as crianças no banco da frente e eu e o Rubens atrás. Algum tempo depois, peguei no sono e de repente acordei meio assustada e olho para frente do ônibus, parado, em pé. Em frente à porta de saída do ônibus estava um rapaz com cabelo meio loiro, com corte Chanel. Era claro, com uma blusa de frio colada no corpo, cinza. Essas blusas que dá para ver que ele faz bastante academia, pois era musculoso. E de certo modo ele era lindo, mas muito lindo. Ele estava me olhando, não com curiosidade, mas com uma cara que estava com muita raiva. Eu fiquei olhando por uns minutos, achei muito estranho. Virei o rosto para falar com o Rubens sobre o cara, mas ele estava dormindo. E aí olhei novamente para frente e o cara tinha sumido. Foi assim questão de segundos que virei o rosto, achei estranho, levantei e andei. Achei estranho, levantei e andei até a porta. E ele não estava em nenhum banco. Eu fiquei toda arrepiada. Voltei para o meu assento e rezei, muito, até adormecer novamente. Quando chegamos em BH, eu não falei nada para o Rubens, e até hoje ele não sabe dessa história. Mas o que me encasqueta é por que ele estava com raiva de mim. Eu nunca vi ele, eu nunca o vi, pelo menos não nessa vida. E quando me lembro desse episódio, eu rezo para ele estar nos braços de Deus e feliz. Beijos, quando puder mando outros relatos. Beijos pra você. Mas ele tava com raiva de você ou alguma outra coisa? Mas será que era? Fantasma dentro do ônibus? Moço. Vá saber, não é? Deixa eu ler esse aqui, ó. Saquinho de ossos. Não sei, estava aberto aqui, vou ler. Curtinho. Saquinho de ossos. Boa tarde, Ana. Hoje vim contar uma história que aconteceu com a irmã da minha bisavó. Eu sou um bandista batizada.
No sul é o batuque da linha branca, é o batuque de linha branca. Na minha família já aconteceram muitas coisas estranhas. A tia Filó, tia da minha avó, era costureira e naquela época mulheres não podiam trabalhar até tarde, mas a tia Filó fazia. Um certo dia passava da meia-noite quando bateram na porta da tia Filó. Ela abriu a janelinha da porta, era um homem usando uma capa preta, chapéu e disse a ela: "Eu trouxe uma encomenda para a senhora. Amanhã, meia-noite, volto para buscar." O homem lhe entregou um saquinho, aqueles de papel tipo de pão. Quando a tia Filó baixou a cabeça para abrir o saquinho, estava cheio de ossos dentro. Ela então olhou rapidamente para a janela e o homem havia sumido. A tia Filó, assustada, no outro dia foi na terreira. É terreira que fala? Eu sempre ouvi falar em terreiro, mas é terreira? Foi na terreira falar com o pai de santo. Ele então disse que aquilo era um trabalho e que o homem ia voltar para buscar a alma dela. Ela deveria arrumar uma criança menor de 7 anos e quando o homem chegasse, ela deveria devolver os ossos, mas a criança deveria estar no colo dela, de menor de 7 anos. Ela chamou uma amiga que também era da religião e tinha um filho. Então a amiga foi para a casa da tia Filó e elas ficaram esperando o horário do homem chegar. Quando deu meia-noite, bateram na porta. A tia Filó pegou a criança no colo e abriu a janela. E era o tal homem. Ela pegou o saquinho, devolveu a ele. Então ele olhou para ela e disse: "Agradece essa criança, porque ela te salvou." E assim como da primeira vez, o homem sumiu num piscar de olhos. Eita, hein? É parecido, né, essas histórias aí da procissão das almas também, da máquina que costura de noite. Quem que falou pra mim? Foi recente, alguém que eu conversei há pouco tempo aí, que escutava a máquina da vizinha costurar e não tinha ninguém em casa. Não morava ninguém ou não tinha ninguém em casa e escutava a máquina trabalhando de madrugada. Saquinho de ossos, vamos anotar aqui. Vamos ler esse, O Anjo no Hospital. Oi, Ana, meu nome é Fulana e este relato é da minha avó e aconteceu no nascimento do meu pai em 1968. A minha avó é super fã do canal e não perde um relato. Manda um beijo pra ela. Vó, um beijo! Um beijo pra você. A partir de agora, o relato será descrito pela minha avó. Todos os nomes estão trocados, inclusive o da minha avó. Meu nome é Luzia. Meu nome é Luzia, tenho 67 anos. Na época não tínhamos uma condição muito boa e quando a mulher ia ter neném era necessário levar camisola para a grávida e roupinhas para o bebê. O meu marido Geraldo estava no hospital comigo e disse que ia sair para ver se conseguia comprar alguma roupa. Enquanto ele estava indo para o elevador, apareceu um moço e disse: "Olá, onde o senhor está indo?" E ele respondeu: "Eu tô indo numa loja para comprar algumas coisas para o meu filho que nasceu e para minha esposa." E não tinha nada ainda, a criança, nem o bebê, nem a esposa. Bom, então o rapaz perguntou: "Eu posso te acompanhar, também tenho algumas coisas para comprar." Meu marido não questionou e foi com o rapaz até a loja. Escolheu algumas roupinhas e o rapaz que o acompanhava pegou muitas coisas e passou no caixa em seguida. Voltaram para o hospital e o rapaz disse: "Posso ver o seu bebê?" Geraldo foi até o vidro e mostrou o pequeno Luiz. Após ver o garoto, o rapaz disse: "Essas coisas que comprei são para você." Meu marido aceitou as coisas de bom coração. Então, enquanto eles andavam pelo hospital, Geraldo foi olhar para o rapaz e ele havia sumido. O meu marido me contou o que havia acontecido,
que um anjo apareceu e deu todas as roupinhas do bebê, além de camisolas para mim. Essas roupas serviram para mais 2 filhos que tive depois do Luiz. Deus mandou um dos seus anjos para nos amparar e cuidar de nós. Um beijo, Ana, e obrigada pelo espaço que vocês dão para todos. Cara, que legal! Olha só. Que legal, hein? Relato verdadeiro, falando nas simpatias de junho, simpatias de amor. É uma moça que nos conta. Olá, querida Ana, família e assombrados. O relato que eu vou contar hoje serve de reflexão, principalmente para as mocinhas que ouvem o canal. Como toda adolescente, eu sonhava com a minha alma gêmea. Pois é. A gente, em vez de estudar, fica perdendo tempo com situações que naturalmente acontecem, né? Então, eu sempre gostei de coisas esotéricas e resolvi, na época, isso já faz muitos anos, fazer um simples ritual para atrair a minha alma gêmea. Um detalhe, Ana, não era em encruzilhada, muito menos em cemitério, mas sim um simples ritual com velas coloridas em intenção ao anjo Anael, para que trouxesse um bom namorado na minha vida. Sabe o que aconteceu? Uns dias depois do ritual, eu sonhei com um espírito masculino, com um olhar de malandro, me falando que se eu quisesse, ele seria o meu namorado. Nossa, Ana, olha o perigo! Ou seja, eu fiz o ritual no meu quarto, eu morava numa casa, e esse espírito devia ser um espírito errante que estava passando por aí. Deveria estar passando pela rua, sei lá, e sentiu a vibração das velas, né, o pedido, e encontrou uma brecha para entrar na minha casa. Aparentemente, ele não ficou me perturbando na época. Por isso, meninas assombradas, tomem muito cuidado com simpatias, tá? Que parecem bobinhas, mas podem atrair espíritos que prejudicam a gente. Aí é que fica difícil arrumar namorado mesmo, pois esses espíritos podem ficar atraídos, né? Podem se sentir atraídos e repelir os nossos pretendentes reais. Pensem nisso. Obrigada, Ana, por ler mais esse relato. Um beijo, sucesso para você, o Matheus, o canal de vocês é ótimo. Um beijo, muito obrigada. Mas é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Assim também, o que aconteceu, esse daí passou e falou, tem eu aqui. Conheço muita gente que aceitaria. Falar, pois é, eu tô aceitando a atual situação, tô aceitando tudo. Mas é perigoso, assim como uma brincadeira do copo, né? Que a gente fala as brincadeiras, não só do copo, qualquer brincadeira que você esteja disponível e chamando coisas, você meio que se abre. Você fala aqui, ó, estou aqui e alguém tá aqui, quero falar. Não, eu não preciso ter uma tábua Ouija ou ter um negócio na mão. Basta essa abertura que você acaba dando, eu acredito, e tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ela, no caso, teve essa abertura aí com uma vela na intenção de atrair a alma gêmea, mas o que acabou atraindo ali o que ela falou, devia estar passando ali, pegou o negócio e falou, opa, tem eu aqui, se quiser. Bom, como ela disse, parece que foi só isso, não ficou enchendo os pacová dela, mas poderia ser algo mais tenso. Então, muita gente já fez, não aconteceu nada, sim, mas vai que, então tem que ter um critério, tomar um cuidado, né? Também pode acontecer coisas ruins, no meio. A gente tem alguns relatos, né, de algumas simpatias aí que acabaram. Teve um que eu lembra das meninas, que era uma simpatia que você escrevia o que você queria, não sei o que, num papel, dobrava, colocou no bolso e ela escreveu várias vezes. E aí o negócio parece que foi demais, sabe? Ela queria que ela fosse atraente pros meninos, sabe? Alguma coisa assim. De repente ela começou a andar na rua,
todo mundo olhava pra ela, os homens ficavam olhando pra ela, começaram a chamar a atenção dela, sabe? Ela começou a sentir gente, mas aquelas chamadas vulgares, sabe? Assim, o negócio começou a ser muito e começou a ser prejudicial até, não tava legal. E aí ela lembrou, gente, a simpatia que eu fiz, ai, vou acabar com isso. Ai, ai.